Martin De Luca, que é advogado dessa ação movida pela plataforma Rumble e pelo grupo de mídia do Donald Trump contra o Alexandre de Moraes. Doutor De Luca, bem-vindo. O senhor me ouve bem? Consigo te ouvir. Espero que vocês consigam também. Sim, muito bem. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite. Uma honra ter o senhor aqui com a gente no programa. De que maneira o senhor pode resumir um pouco essa ação? A gente sabe que o Alexandre de Moraes ainda não apresentou a defesa, pelo menos até onde sei. Ele foi peticionado já 3 vezes, se não me engano, não respondeu. Ele que tem chamado todos os exilados, todos os jornalistas que tiveram que sair do Brasil de covardes, porque não quiseram enfrentar, segundo ele, a justiça brasileira, a justiça entre aspas, mas ele próprio parece fugir de dar uma resposta, de se defender aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, agradeço pela sua participação. Muito obrigado. Bom, temos o processo está rolando na Flórida desde fevereiro, então já vamos 6 para 7 meses. Até hoje, o ministro Alexandre de Moraes não tem aparecido no processo da Flórida. A AGU tem se manifestado muitas vezes que ia defender o ministro. Até hoje a AGU não apareceu. A AGU também fez comunicados públicos falando que tinham contratado advogados para monitorar o processo, para defender, e, novamente, até hoje, 7 meses depois, ninguém apareceu lá. Estamos, faz tempo, tentando notificar o ministro de um jeito muito mais respeituoso e profissional que os mandados sigilosos que ele encaminha por e-mail para a Flórida. Mas até hoje não temos conseguido notificar o ministro no Brasil. Doutor De Luca, isso que o senhor acabou de comentar, eu gostaria até de esclarecer um pouco mais para o nosso público. Eu sou uma das vítimas do Alexandre de Moraes, jornalista Alan dos Santos, aqui do Conversa Timeline, e ele pediu para derrubar as minhas contas sem nunca utilizar os meios burocráticos dos Estados Unidos, a relação diplomática que existe de anos, na verdade, de séculos, entre Brasil e Estados Unidos. Ele nunca usou esses meios em relação à minha pessoa e a tantos outros, Constantino, Paulo Figueiredo, a Flávia Magalhães, etc. Como é que se dá essa tentativa frustrada de tentar notificar o ministro? Ele não tem nenhum dado que oferece um endereço? Como é que o senhor tem feito aqui na Flórida para poder notificar o ministro que não está sendo exitoso? Bom, a gente não notificaria na Flórida, né? A gente tem que notificar no Brasil, seguindo os protocolos que estamos tentando respeitar. Agora, é verdade que ele atuou diferente com vocês? Acho, Alan, inclusive você foi a primeira vítima desses mandados. Sim. Aliás, a razão pela qual a Rumble está bloqueada no Brasil hoje. Mas também ter feito isso com o Rodrigo Constantino e outros. E é uma coisa que, pela conduta do ministro, como ele ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal há tantos anos, ele tem feito muitos pedidos de MLATs, né? De Tratado de Assistência Legal Mútua Brasil e Estados Unidos, o tratado bilateral. Então, quando você avalia o comportamento da pessoa, do ministro, e você vê que ele, inúmeras vezes, fez certinho e aí escolheu fazer diferente, você pode perceber que é a intenção dele não seguir a lei e não cumprir com o tratado. Senão ele teria feito errado todas as outras vezes também. Mas ele não fez errado, ele fez deliberadamente, escondido. Por que ele faria deliberadamente escondido? Uma boa pergunta que qualquer ser humano razoável teria. E a resposta a essa pergunta a gente não tem oficialmente. Mas não é difícil especular que, se não me engano, em algum momento ele pediu a extradição, inclusive de você, dos Estados Unidos, e essa pedido de extradição foi recusada, porque os Estados Unidos, seja o governo que esteja, isso aqui não é uma questão política, né? É uma questão de direitos fundamentais. Então, acho que nessa época era a administração de Biden, mas seja quem for que está atuando no governo federal,
tem que seguir a lei e tem que seguir a Constituição. E como os Estados Unidos não processam crime de opinião, simplesmente por ter um ponto de vista político, isso não é uma ofensa pela qual uma pessoa pode ser extraditada, né? Então, pelo que eu entendo, seu pedido de extradição foi recusado, o qual indica, obviamente, que se ele mandasse os pedidos de censura, os mandados de censura através dos canais oficiais, a probabilidade de que seriam recusados é quase de 100%. Porém, violou a lei americana, aliás, viola a lei brasileira, porque qualquer tratado bilateral tem a força de lei no Brasil, uma vez que o Senado brasileiro ratifica esse tratado internacional, e violou o tratado bilateral mesmo, para ver se conseguia que a Rumble tirasse o conteúdo, bloqueasse a conta, entregue seus dados. Doutor De Luca, o fato de a AGU ter se apresentado também como possível defensora do Alexandre de Moraes, isso também, não sei se o senhor sabe, mas também é uma ilegalidade que a AGU existe para defender, como o próprio nome diz, a Advocacia Geral da União, para defender os interesses da União e não de um ministro específico da Suprema Corte Brasileira. E isso deixa muito claro que a gente tem essa aliança fechada entre STF e PT, com o STF comandando, né? Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com o Alexandre de Moraes, ou ele não tem problema comigo, mas a AGU tem entrado com processos, inclusive contra mim, por injúria contra jornalistas, o que também é um absurdo. Funciona como um escritório particular de advocacia do Lula. Isso é um absurdo. Então, o que a gente pode esperar é talvez uma condenação à revelia do Alexandre de Moraes aqui no Tribunal da Flórida, e que tipo de consequências isso poderia ter para ele, e que tipo de consequências isso poderia ter, por exemplo, para o Alan dos Santos, que está aqui ao meu lado, para o Rodrigo Constantino, para todos os jornalistas e comunicadores que foram prejudicados pelo banimento das suas redes, dos seus canais no Brasil. O senhor poderia tentar explicar isso? O que a gente está pedindo estamos alegando que o ministro atuou de forma deliberada, com pleno conhecimento que ele estava atuando fora da lei, violando a lei brasileira, violando a lei americana, violando o tratado bilateral. E, porém, quando você viola a lei deliberadamente, você não tem direito a, como funcionário público, a ter imunidade. Então, por exemplo, eu fui procurador em Nova York 6 anos. Um exemplo que eu uso com frequência imagina eu falar para uns policiais, faz uma busca e apreensão na casa de fulano amanhã às 6 da manhã, tá? Entra lá, rompe tudo e pega as coisas. E os policiais falam para mim, perfeito, doutor, tudo pronto. E cadê o mandado assinado pelo juiz? E eu falo, fica tranquilo, eu estou te falando com minha autoridade que não precisa mandado, não. Vai, bate a porta e faz a busca e apreensão de qualquer jeito. E nesse exemplo, né, vamos imaginar que eles fazem a busca e apreensão, entra lá e alguém se machuca ou morre. E aí a família quer processar o Estado, tá? E quer processar procuradores policiais de forma individual. Se é determinado que eu, como procurador, sabia qual era a lei, sabia o procedimento, sabia o protocolo, deliberadamente ignorei o protocolo e instruía outras pessoas a violar a lei, porque um mandado de busca e apreensão requer a assinatura de um juiz, né? Então, quando eu falo para os policiais, eu sei como que funciona, porque eu já fiz 1000 buscas e apreensões. Mas nessa aqui, deixa comigo, com minha autoridade, vocês podem ir lá. E é um caminho os policiais fazer isso, eu estaria atuando fora da minha autoridade oficial, porque eu estou atuando de forma deliberada, violando a lei que eu sei que estou violando. Então, eu sei que estou violando as regras de jogo e estou fazendo isso intencionalmente. Se isso é provado, a pessoa perde imunidade oficial e a pessoa pode ser responsabilizada como pessoa física. Então, nesse caso, se tivermos uma notificação construtiva, o processo rolaria sem a presença do réu, porque um processo civil, né? Um processo criminal nos Estados Unidos não pode, mas um processo civil pode. Aí o processo vai avançando de forma civil até chegar a uma sentença. E aí pode ser sentenciado, e a sentença geralmente são danos monetários,
Então, você tem uma sentença que pode ser executada globalmente contra os bens e os ativos da pessoa física, né? Também poderia obter uma sentença contra o Estado, mas nesse momento a ação da Rumble é contra Alexandre de Moraes, só Alexandre de Moraes, não contra todo o governo brasileiro e não contra todo o STF. Mas então, inclusive bens do Alexandre de Moraes que porventura ele tenha no Brasil podem ser de alguma forma confiscados para pagar uma indenização à Rumble e ao grupo de mídia do Trump. Claro, assim como, imagina, se você é uma pessoa física americana e você é processado no Brasil, e você vai pelo processo executado normalmente, tudo é, assim, padrão. Aqui não tem nada especial como está sendo tratado o caso do Alexandre de Moraes, está sendo tratado como um caso padrão, não tem nenhuma anomalia processal, né? E aí o processo conclui, tem um julgamento e você pode depois homologar essa sentença brasileira nos Estados Unidos e executar contra bens nos Estados Unidos. Aqui é a mesma coisa, no reverso. Eu gostaria Acontece de todos os dias isso. Eu gostaria de entender também, caso ele venha receber uma condenação, isso está no âmbito civil nos Estados Unidos. E, por exemplo, eu sou uma das vítimas, e não só a minha pessoa física, mas como a minha empresa, Terça Livre, ela sofreu as consequências das decisões do Alexandre de Moraes. Até hoje, por exemplo, o meu primeiro perfil no Instagram, com mais de 500 mil de seguidores, continua bloqueado, inclusive para americanos. Embora a minha conta 47 já ultrapassou 1 milhão de seguidores e ela não foi mais derrubada. Mas a conta da minha empresa, @tercalivre, né, que é do Terça Livre sem a cedilha, ela continua bloqueada. O meu perfil no X continua bloqueado. Uma vez que haja a condenação dele, eu posso pedir, por exemplo, por indenização e poder ingressar uma ação de indenização contra o Alexandre de Moraes, uma vez ele condenado, que em inglês é a compensatory e punitive damages. Eu posso, então, ingressar com pedido de indenização contra o Alexandre de Moraes, caso ele seja condenado? Eu não quero dar, assim, conselho jurídico aqui no ar, mas o que eu falaria é que não seria atípico Ok. para outras partes danificadas pela mesma conduta entrar com processo da mesma forma, com a mesma teoria jurídica e pedir o mesmo, os mesmos danos, né? Obviamente, os danos são individuais, cada um sofre danos diferentes, Sim, mas a sim. teoria jurídica e a conduta e os fatos são os mesmos. Então, acho que vale a pena, claramente, consultar um advogado seu, né, independente, porque eu represento Sim. a Rumble, mas vale a pena consultar quais são as opções, porque, assim, é basicamente a mesma conduta. Porque a minha dúvida, na verdade, ela gira em torno do seguinte, porque uma vez ele condenado civilmente nessa ação, todas as ordens dele, as anteriores e as futuras, elas ficam anuladas em território americano, mesmo que ele passasse a cumprir com o MLAT ou entrasse em contato com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Isso é correto? Olha, em nosso caso da Rumble, a gente pediu para a juíza já concordou que as ordens do Alexandre Moraes, que são encaminhadas ilegalmente, violando a lei americana, violando o tratado bilateral, não são executáveis nos Estados Unidos. Isso já foi definido por essa juíza. Ok. Então, novamente, acho que vale a pena muito consultar um advogado seu, né? Porque já tem um precedente determinando o que deveria ser feito com as ordens do ministro Alexandre Moraes nos Estados Unidos. Doutor De Luca, para a gente encerrar, uma curiosidade, o senhor fala português muito bem, eu queria entender qual é a sua ligação com o Brasil, né? Por que o senhor fala português tão bem? E se o senhor, em algum momento, nessa relação que eu gostaria de saber, porque o seu sotaque é um sotaque mais brasileiro, não é um sotaque de Portugal, se em algum momento nessa sua relação com o Brasil, o senhor imaginou que o país poderia cair na mão de uma tirania do judiciário? Ótima pergunta. Bom, a resposta mais fácil ali, né, é que eu sempre tive a oportunidade, por falar diversas línguas, de trabalhar com o Brasil. Quando fui procurador, ao longo da minha carreira, trabalhei em vários casos envolvendo o Brasil, casos civis, casos de corrupção.
casos de tráfico de droga internacional, todo tipo de casos eu tenho trabalhado ao longo do tempo. Como mencionei, passei muito tempo como procurador nos Estados Unidos, fazíamos muitas investigações internacionais, enfim. Ao longo da minha carreira, teve o prazer e o privilégio de trabalhar com diversas autoridades brasileiras, juízes, delegados, enfim. Sempre foram relacionamentos totalmente normais. Eu mencionei alguma vez numa entrevista que o Alexandre de Moraes é o único juiz que eu saiba, e nós pesquisamos isso muito bem antes de entrar com o processo da Rumble, que deliberadamente e intencionalmente viola a lei, viola os compromissos internacionais do Brasil e viola a lei dos Estados Unidos. Não temos nenhum precedente. Isso aqui quero ser bem claro porque é importante. Até porque o tom, né, do debate público acaba ficando muito elevado. Na minha carreira, e baseado em tudo o que nós pesquisamos, a gente nunca achou um caso de outro juiz brasileiro, nem de um delegado da Polícia Federal, que tenha deliberadamente violado o Tratado Bilateral Brasil-Estados Unidos e a lei dos Estados Unidos, ou pedindo para empresas ou pessoas físicas dentro do território americano violar a lei americana para cumprir com mandados brasileiros. Eu nunca vi isso acontecer, fora o caso do Alexandre de Moraes. Então, quando falamos de uma tirania do judiciário, acho que vale a pena ressaltar também que tem muitos juízes por todo o Brasil, que o judiciário brasileiro é, historicamente, amplamente respeitado ao redor do mundo, né? Porque que é curioso que todos esses casos de extrema controvérsia não estão com juízes brasileiros de primeira instância, de segunda instância, sino que estão todos concentrados no STF e depois disso, todos concentrados no gabinete de um ministro, que não tem milhares de delegados da Polícia Federal ao longo de todo o Brasil fazendo coisas erradas ou deliberadamente violando a lei, que eu saiba, sino que está tudo concentrado numa turma, uma equipe especial que trabalha para Alexandre de Moraes. Então, isso é uma distinção fundamental, porque é difícil também já ser juiz, né? Eu sei como eu fui servidor público, eu fui procurador. Então, quando você está fazendo algo que não é popular, isso é alvo de muitos ataques do público, comentaristas, etc. Mas também faz parte do jogo, né? Agora, o que o Brasil está vivendo com Alexandre de Moraes é único e diferente que qualquer outra situação contra os juízes. Até os mesmos ministros do Supremo. Vocês conhecem de algum caso de outro ministro supremo encaminhando ordens de sigilo de censura, ordens sigilosas de censura aos Estados Unidos por e-mail? Eu não conheço nenhum outro caso. Tem 11 ministros. Os outros 10 jamais ouvi falar de algo assim acontecer. Então, o que isso está levando também é atrapalhando a imagem não só do Brasil como país, não só do judiciário brasileiro, que tem anos de excelência. Assim, todo judiciário vai ter coisa errada, sempre vai ter coisa para reclamar. Isso faz parte do nosso debate do dia a dia. Esse ministro é ruim, porque isso, porque aquilo, fez isso errado, aquilo errado. Agora, Alexandre de Moraes está numa liga única, né? Ele é uma pessoa especial sozinho. Até os ministros do Supremo que concordam com ele, eles mesmos não têm se engajado sistematicamente e deliberadamente todos os dias na mesma conduta que o Alexandre de Moraes, né? Então, é importantíssimo distinguir isso. Por quê? Porque o dano que está causando ao país é potencialmente irreversível. Por exemplo, o Alan dos Santos tem um pedido de extradição recusado pelos Estados Unidos, né? Ok. Quantas vezes os Estados Unidos recusam pedido de extradição do Brasil? Muito raro. Porque as instituições brasileiras têm um renome internacional, tendem a ser, né? Estamos falando de um funcionamento normal, razoáveis. Isso não acontecia. Temos Itália recusando pedidos de extradição do Alexandre de Moraes, temos Espanha recusando pedidos de extradição do Alexandre de Moraes, temos a Interpol recusando notificação vermelha porque vem do Alexandre de Moraes, porque a comunidade internacional está começando a se educar sobre os abusos massivos e, sim, violando os direitos humanos desse ministro. E esses abusos e as ações contínuas e sistemáticas desse ministro
estão ensujando o bom nome do judiciário brasileiro e de todos os outros juízes que estão fazendo o trabalho deles dia a dia faz 10 anos, 20 anos, que já é difícil. Imagina esses outros juízes começando a ter pedidos de extradição deles recusados, mandados recusados, por causa do dano à imagem do país e do judiciário que está causando Alexandre de Moraes. Então, é muito sério. E se você é um governante responsável que pensa meio a longo prazo pelo bem do seu próprio país, vale a pena entender o dano que é muito difícil de revertir. E a troca de quê? Da trama golpista? Da palhaçada de fake news? Sabe? Tá jogando no lixo décadas e décadas de esforços de funcionários públicos fazendo as coisas bem para proteger uma pessoa que, francamente, como falamos, né, sobre o processo nos Estados Unidos, na Flórida, é indefensível, não tem defesa para o que ele está fazendo. Se você tem que estar num fórum neutral, como seria o da Flórida, aparecer e tentar defender as ações do ministro Alexandre de Moraes, que Deus abençoe aquele menino da AGU, né? Porque é indefensível. Só pode defender isso na mídia, na reunião do PT, enfim, na mídia brasileira, mas não tem isso internacionalmente como defender. Ninguém concordaria. Então, quero fazer essa distinção porque acho que vale muito a pena e não é produtivo jogar todo mundo na mesma sacola. Alexandre tem uma sacola especial para ele. Doutor Martin De Luca, muitíssimo obrigado pela entrevista aqui ao Conversa Timeline. Até uma próxima. Boa semana para o senhor. Muito obrigado por me receber. Foi um prazer estar aqui com vocês.